É a nossa convidada na edição da noite, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. É inevitável começarmos por refletir sobre o pior resultado de sempre do Bloco de Esquerda nas eleições da semana passada. Naquela noite não equacionou demitir-se? Muito boa noite, obrigada pelo convite. Quem disser isso mente. Quem disser que não avalia um resultado tão duro como aquele que tivemos no domingo das eleições, que é, na verdade, o pior resultado do Bloco de Esquerda em legislativas, com a redução de um grupo parlamentar para uma única deputada, um único deputado, é óbvio que temos que e queremos retirar todas as ilações e fazer uma reflexão sobre esse resultado. O que eu considerei nessa noite, e ainda considero ser a decisão mais acertada, é que eu própria e a direção do Bloco temos um dever para com o Bloco. E esse dever é o de fazer um balanço que possa ser o mais aberto possível, e para isso é preciso dar alguma estabilidade de direção ao partido, que possamos conduzir o partido até às eleições autárquicas. Há processo em curso, há conversas em curso, há candidaturas que estão a preparar o seu lançamento por todo o país, e acho que devemos isso também às nossas conselhias e à estrutura do Bloco de Esquerda, e convocar uma convenção para que toda a militância possa participar no balanço, escolher um novo rumo estratégico, digamos assim, para o Bloco. Já está marcada para o final de E uma nova novembro. direção, se for o caso. Exato, porque vai haver eleições, a Mariana vai de novo concorrer, mas os seus rivais queriam eleger já uma nova direção temporária. A Mariana não acedeu a esse pedido, vai por isso ficar pelo menos até à próxima convenção, que tinha de acontecer e tinha, porque o seu mandato estava a acabar em novembro, vai voltar a candidatar-se, mas desta forma não está a dar razão aos seus opositores internos e não são externos, que a acusam de falta de humildade e fuga ao reconhecimento do seu esgotamento político? Bom, eu penso que o Bloco tem que fazer um balanço sobre o resultado destas eleições, sobre os caminhos que se abrem para o futuro, sobre as razões internas, sobre os erros que cometemos, os desacertos nos últimos anos, mas também tem de fazer uma reflexão sobre os caminhos da esquerda para conseguir contrariar esta viragem à direita. E eu espero que esse debate possa acontecer dentro do Bloco da forma mais aberta possível. E foi por isso que quisemos convocar uma nova convenção, não limitando o debate interno às duas moções que já se tinham apresentado. Entendemos que, face ao resultado destas eleições, qualquer outro grupo de adherentes pode surgir mais opositores à sua liderança. Óbvio. E acho que quer dar espaço a elas. É nosso dever dar espaço a todo este debate. Mas também já agora falar com pessoas que não são do Bloco, que já votaram no passado, e eu tenho muito interesse em perguntar a todas essas pessoas as suas razões, as razões da perda de confiança para o voto no Bloco nestas eleições, e acho que é importante termos essa humildade para perceber o que é que podemos fazer melhor. Podemos olhar precisamente para isso, Mariana, ao que poderá ter levado a esta hecatombe do Bloco no domingo passado. Perdeu muito mais do que a CDU e o LIVRE ultrapassou-a. Acha que a sua campanha, muito focada em taxar os ricos e o seu uso permanente do lenço que simboliza a luta da Palestina, foram prioridades erradas? Ou parece-lhe que a decepção de quem vota no Bloco já vinha de trás, por exemplo, com o caso das mães que ainda amamentavam e que foram despedidas do partido? É sempre muito difícil nós apontarmos um único fator. A importância de fazermos este balanço com tempo e de forma aberta é que certamente há vários elementos a considerar nesta análise. Alguns têm a ver com erros do passado, com processos do passado que vão se arrastando no tempo e que penalizam e penalizaram o Bloco de Esquerda, tal como o processo da saída das trabalhadoras que mencionou e que, obviamente, teve um impacto no... Hoje podemos dizer que é muito provável que tenha tido um impacto, acho que devemos admiti-lo. Da mesma forma que temos que admitir que não conseguimos comunicar, não fomos capazes de comunicar as nossas prioridades de campanha. Não quer dizer que elas não fossem justas. A habitação acho que continua a ser uma prioridade para todo o país, o trabalho por turnos em particular, a justiça fiscal continua a ser uma prioridade, mas o que é certo, e essa é a conclusão que podemos tirar, é que não fomos capazes de as comunicar. E por isso não merecemos essa confiança e esse voto. E é precisamente esse balanço que vamos ter que fazer para entender que causa, que razões
internas, externas, o momento difícil que atravessamos e como é que podemos encontrar um Problema de caminho. comunicação e não propriamente de propostas. Está tudo em cima da mesa. Acho que esse balanço tem de ser feito com muita abertura. Com muita abertura. E eu espero que ele possa ser feito internamente e externamente com toda essa abertura para erros de comunicação e para ajustes das propostas. Eu entendo que elas são justas, sim, mas temos que fazer esse E abraçou-as com toda a força durante esta campanha. Ainda queria ouvir sobre a ideia que teve de convocar 13 históricos do partido para cabeças de lista. Obtiveram todos piores resultados do que no ano anterior. Agora, o que é que pensa sobre essa ideia? Teria feito o mesmo? Acho que sim. Acho que os motivos que me levaram a convocar 3 militantes históricos do Bloco de Esquerda se mantêm. O momento é muito difícil para a esquerda como todo, e isso viu-se nos resultados das eleições. O crescimento da extrema-direita, a esquerda perde muito. O Bloco é obviamente o partido que mais perde, mas a esquerda perde muito. E vai ser preciso reconstruir o Bloco e a esquerda. E para isso nós precisamos de toda a força, e foi esse o sinal que quisermos dar. Independentemente dos resultados, eu seria incapaz de dizer que o Luís Fazenda, o Fernando Rosa ou o Francisco Louçã foram responsáveis por esses resultados. Acho que eles conseguiram mobilizar a militância do Bloco de Esquerda e fazer campanhas que de outra forma seriam muito mais difíceis do que foram, e se há alguma responsabilidade neste resultado, e há, ela não é certamente dos 13 históricos. Fábia Figueiredo, Marisa Matias, Joana Mortágua são alguns nomes que sobressaem do Bloco de Esquerda, que agora deixam de ser deputados. Continuam no partido? Que funções é que agora podem tomar? Continuam no partido, certamente. Quer dizer, sou eu a falar por eles, mas acho que posso fazê-lo com confiança. E vão dar o seu contributo para podermos não só fazer este balanço, que vai ter de ser um balanço de direção, mas muito amplo, e para isso temos que convocar toda a gente, e na construção do Bloco de Esquerda no futuro, embora agora não como deputados, então, mas nós contamos. Eles saberão para onde se encaminham as suas vidas profissionais, as suas vidas pessoais. Mas há um compromisso com o Bloco de Esquerda que acho que esta campanha também provou. As várias gerações entrelaçam-se, juntam-se, temos um projeto político coletivo e vamos tentar acertar nele, acertar nas mensagens, perceber o balanço e fazê-lo em conjunto. Acho que ganhamos nisso. Depois destas eleições chega outra prova de vida, que são as autárquicas, já as mencionou, e já defendeu que, e em vários momentos, a esquerda se deve unir, nomeadamente para tentar impedir uma revisão constitucional, embora saiba que a esquerda não consegue fazê-lo, porque a maioria de 2/3 não precisa de contar com a esquerda. Mas em relação às autárquicas, a Mariana Mortágua defende o mesmo, que devem ir coligados no máximo de localidades possível? Eu penso que sim. A resposta é sim. Ou seja, tem de haver encontros e espaços de encontro à esquerda, com todos os partidos da esquerda. Defendemos esses diálogos. Para as eleições autárquicas, temos alguns diálogos que já estavam a acontecer antes das eleições legislativas, e eu espero que eles possam aprofundar e alargar depois delas, porque, independentemente do resultado relativo de cada partido à esquerda, devemos reconhecer que nenhum de nós sozinho é capaz de fazer este enfrentamento. E por isso é muito importante ter estes diálogos. E também na revisão constitucional. É verdade, a esquerda não tem número de deputados para impedir esta revisão, mas tem um papel na sociedade para criar uma consciência, para alertar, para traduzir estas propostas. Também não tínhamos uma maioria na altura da Troika, quando PSD e CDS tinham maioria, e foi possível fazer este trabalho de agregar e de juntar forças, e nós gostávamos e queremos ser parte desse trabalho. Está disponível para, por exemplo, deixar cair a candidatura da Carolina Serrão para apoiar Alexandra Leitão em Lisboa? Nós estamos neste momento mais ou menos no mesmo ponto que estávamos antes das legislativas. A abertura do Bloco para este diálogo para derrotar Carlos Moedas, para um projeto que possa ser maior do que todos os partidos, e o encontro à esquerda é total. E queremos levar estes diálogos mais à frente e, então, tanto sim, quanto sei, há... Neste caso não se trata de abdicar de uma candidatura para ter outra, trata-se da possibilidade de fundir as candidaturas numa possível coligação. E nós já o tínhamos dito. Mas a candidata à presidência da Câmara seria Alexandra Leitão? Óbvio, nesse caso seria uma candidatura em que o Partido Socialista lideraria a candidatura, e acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. Estamos disponíveis para esse diálogo. E no Porto estaria disponível também para apoiar Manuel Pizarro? Nós temos no Porto uma avaliação um bocadinho diferente das condições políticas.
até porque quem está no poder não se recandidata, mas tínhamos muito interesse no Porto em conseguir uma candidatura mais abrangente, que fosse para além do Bloco de Esquerda, e achamos que ainda é possível fazê-la, mas vai ser preciso trabalhar para isso também. Para além do Bloco de Esquerda, com quem? Obviamente que os partidos mais próximos com quem tentamos e temos alguns diálogos já abertos para as autárquicas é o LIVRE, temos em alguns sítios diálogos também com o PAN e com a CDU, não? Com a CDU temos alguns pedidos de contacto, são processos diferentes. Sim. Da nossa parte, gostaríamos que estes processos pudessem ser tão abrangentes quanto possível. Em Lisboa sim, no Porto não, nestas duas pelo menos? Nós tentaremos conseguir que mais partidos possam dialogar também no Porto. E acha que José Luís Carneiro terá eventualmente uma abertura que Pedro Nuno Santos teria nesta fase para essas coligações à esquerda? É essa a esperança que tem? O Partido Socialista está no seu próprio processo interno de debate e reflexão. Quem sou eu neste momento para fazer considerações sobre Sim. Mas para já é o único candidato que se conhece. Eu vou, obviamente, aguardar para que o Partido Socialista termine e faça a sua reflexão e irei dialogar com o próximo secretário-geral, seja ele quem for. Sim, mas na figura do José Luís Carneiro, caso aconteça, que esperança é que tem nessa abertura a uma coligação das esquerdas? Os compromissos e a nossa disponibilidade mantém-se para com o Partido Socialista nos termos em que existia. Mas eu acho que muito prudente neste momento deixar que o Partido Socialista faça a sua própria reflexão e cá estaremos para dialogar quando escolher o seu próximo secretário-geral. Mariana Mortágua, obrigada. Até uma próxima. Boa noite.